Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Boa tarde, galera. 2 horas em ponto. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1 no seu Cidade do Esporte. Programa que vai te deixar muito bem informado com conteúdo e também o noticiário do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E ao meu lado temos Gabriel Esquerdo, que vai trazer informações com a gente aqui na Bradesco Esportes FM também. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Juan. Boa tarde para todos os ouvintes que acompanham a Cidade do Esporte aqui nos 91.1 da Bradesco Esportes FM. Tudo bom e com você? Tudo tranquilo e é hora de destacar os clubes aqui na Bradesco Esportes FM. E falando de Flamengo, o Muricy treina time reserva. Escalação alternativa será colocado em campo diante do Bangu neste sábado. Para zagueiro César Martins, Ederson é grande esperança e equipe encarará a partida como Copa do Mundo. Dirigentes do Nacional do Uruguai não consideram negociar o zagueiro Polenta. No Vasco da Gama, sem Luan e Andrezinho, Jorginho treinou hoje pela manhã o provável time titular, que enfrenta o Bom Sucesso amanhã no estádio Los Lários. E falando do Fluminense, oficialmente começa hoje a era Dry World lá nas Laranjeiras. À noite, a empresa canadense apresenta a nova linha de uniformes do tricolor. Já pelo Botafogo, sem revelar os 11 que irão enfrentar o Boa Vista no domingo, técnico Ricardo Gomes confirma que Neilton e Salgueiro serão titulares. Comandante elogiou bastante atacante Ribamar, que teve seu contrato renovado com o clube até 2018. Cidade do Esporte. E chegou a hora de destacar o seu clube de coração. Vamos falar da equipe do Flamengo. O Flamengo que treinou pela manhã, né? E o técnico Muricy Ramalho já colocou em campo a escalação alternativa que enfrentará a equipe do Bangu. O Bangu que também vai de escalação alternativa. O grande destaque que se espera para a partida é para o meia Ederson, que tem treinado muito bem, estava machucado e foi contratado como esperança no rubro-negro e não conseguiu engrenar ainda. O jogador será titular. Vamos repetir a equipe titular que o técnico Muricy treinou, que foi com Pará, César Martins, Léo Duarte, Chiquinho, Márcio Araújo, Canteiros e Ederson, Gabriel, Thiago Santos e na frente o Felipe Viseu. O goleiro, né, você deve ter reparado que eu não citei, provavelmente será Alex Muralha, tendo a primeira oportunidade entre os titulares em uma partida oficial. Vale lembrar que ele atuou nos amistosos da equipe do Flamengo. Cidade do Esporte. E seguimos com uma entrevista interessante, um bate-papo aqui na Bradesco Esportes FM. Bruna Vitória traz o papo com Juliana Veloso. Amigos da Bradesco Esportes FM, eu recebo aqui nos estúdios da Bradesco hoje a grande Juliana Veloso, nossa veterana que vai para a 5ª Olimpíada. É inacreditável, porque você vê um rostinho desse, você não imagina que uma atleta dessa já está indo para a 5ª Olimpíada. A gente vai conversar um pouquinho sobre a campanha de 2016. Juliana, é um prazer ter você aqui com a gente. Ai, obrigada. Depois de tanto elogio, sim, é um prazer. O prazer é meu estar aqui. Juliana, na Copa de Saltos Ornamentais da última semana, você conseguiu a vaga para os Jogos do Rio. Conta um pouquinho o que você achou do seu desempenho. Eu acho que eu consegui cumprir o que eu queria, né? Eu estava muito bem treinada, muito bem focada. E quando eu me deparei com as instalações do Maria Lenk, eu fiquei super, assim, feliz, né? Pelo trabalho que foi feito. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco perdida, porque a aparelhagem é muito boa, e o tempo que a gente teve para se adaptar era muito curto. Então eu sabia que eu estava bem preparada, mas eu não estava me adaptando o trampolim da competição, e não dá para mudar, é aquele pronto. Então a gente faz um treinamento com muita gente, são em média 100 atletas disputando o trampolim para treinar, e o pessoal não respeita a fila. Então é o estresse da competição, é o estresse de manter a fila, é o estresse de você tentar se entender com o trampolim.
e não se entender, né? Então, assim, foi um estresse muito grande, mas acabou que no dia da prova ele ficou meu amiguinho, funcionou direito. Eu consegui fazer o que eu estava em mente, né? Que era errar para 6,5. Eu não consegui acertar nada, mas eu consegui não errar. Isso já é um passo muito grande. E aí consegui atingir a pontuação de 315 pontos. E para garantir a vaga do Brasil na Olimpíada, não era pontuação, era apenas colocação. Eu tinha que me colocar entre as 18, né? E se eu fizesse mais de 290 pontos, eu garantiria a vaga para mim também. Então a vaga não seria do Brasil, seria da Juliana. Então, quando eu entrei na água e vi que não tinha acertado muito bem o salto, quando eu vi a pontuação, eu não vi nem a nota do salto, eu vi que a pontuação era 315, eu falei, ai meu Deus, eu perdi acho que uns 100 quilos só de consciência ali, de alívio mesmo, de resultado, né, de um trabalho bem feito. Eu investi bastante, assim, eu consegui, com a ajuda de um treinador americano, que eu fosse treinar nos Estados Unidos. A minha família tem uma academia de ginástica, então a academia bancou passagem, lá eles me ajudaram com a estadia, que eu fiquei na casa de uma amiga brasileira. O treinamento, a piscina, foi tudo assim de graça, né, na camaradagem mesmo. Então, assim, eu conseguia, com um pouco que eu tinha, investir em mim, e com a ajuda da minha técnica aqui do Fluminense, a André Boemi também, a gente conseguiu dar um final feliz, né, pro trabalho. Agora é meter a cara e treinar muito para Olimpíada. Você tocou no assunto da estrutura, Juliana. Muitos atletas falaram de alguns problemas no vestiário, no piso. O que você notou de positivo e de negativo no novo Maria Helene? Eu achei tudo positivo. Achei a aparelhagem maravilhosa, o ginásio maravilhoso, o piso da plataforma maravilhoso, tudo assim de primeiríssima, altíssimo nível mesmo. Não tenho nada, assim, nenhuma reclamação para fazer. Vamos falar um pouquinho de Olimpíadas. Sydney, Atenas, Pequim, Londres. O que você pode esperar aqui para o Rio de Janeiro, na sua quinta Olimpíada? É o apoio da galera. Eu acho que saltar em casa tem a diferença da torcida, né? Eu cresço muito quando eu tenho torcida, porque na competição o juiz está lá te cobrando, ele está vendo detalhe, ele quer ver o que você vai errar, ele quer te descontar ponto, né? E quando vem a torcida, você esquece que o juiz está ali e você quer saltar para o público, para mostrar como o seu salto é bom, como eu evoluí, como eu vou fazer um salto bonito, né? E mostrar assim, eu salto pra galera, mas como se fosse uma exibição, um show, e aí isso ajuda você a saltar melhor. Você sempre foi muito conhecida pela sua personalidade, muito carismática, sempre muito sorridente. Como eu falei no começo da entrevista, quem te vê competindo não dá a idade que você tem. Ouvintes, ela tem 35 anos, acreditem. A que você deve essa alegria que você tem e esse seu desempenho tão duradouro? A que você deve a essa quinta Olimpíada? Que pontos você destaca em você? Eu amo o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. E eu sempre fui atleta de trampolim, de plataforma, né? Que é da minha origem, que é a ginástica olímpica. E quando eu vi que... Eu comecei a achar que pela minha idade, para preservar o meu corpo, era melhor eu me descer de 10 metros e ir para 3, para preservar a minha saúde mesmo. E quando eu cheguei no trampolim, já com uma idade, eu vi que eu podia evoluir muito. Eu vi que eu podia crescer, né? Porque a prova do trampolim, ela é muito mais técnica do que a prova de plataforma. Então, não é todo atleta que consegue se adaptar a fazer as duas provas, né? Mas eu, quando desci da plataforma do trampolim, eu falei, caramba, leva o jeito. E vi que eu podia crescer realmente. Na plataforma, eu sempre tinha um salto com grau de dificuldade abaixo das meninas. No trampolim, já em pouco tempo, eu estava com a série com grau de dificuldade máximo. Então, assim, dependendo só de mim para dar o resultado. E aí é a alegria, o amor que eu tenho, que eu faço, né? Saber que eu posso evoluir, que eu posso crescer, que eu não cheguei no meu auge ainda. Eu acho que é isso, determinação, vontade de crescer e, acima de tudo, o amor.
E uma pergunta mais para a parte pessoal. Você tem 2 filhos, né? O Pedro e o Thiago, de 6 e 2 anos. O que mudou da sua vida antes e depois das competições com seus filhos? Muda um pouco sono, que eu não durmo. Sono muda bastante, muda um pouco a correria, né? Não tenho tempo para fazer as outras coisas que seriam tipo uma crioterapia, uma massagem, a fisioterapia todo dia. Então muda o tempo, que fica muito mais curto, mas ao mesmo tempo, quando eu chego na piscina, é como se fosse a primeira vez mesmo. É igual sempre. É o momento da Juliana Veloso. E você conseguiu ver agora, principalmente agora nessa última Copa do Mundo aqui no Maria Lenk, algumas promessas, como por exemplo a Luana. Você consegue ver novas joias aí surgindo? Você fica de olho no que pode vir depois de você? Com certeza. Eu acho que a Luana tem um potencial maravilhoso, tem muita coisa para crescer ainda. Ela tem 19 anos, ela é muito novinha. E ela é muito determinada, ela é muito focada, ela sabe o que ela quer e ela não mede esforço para chegar nesse objetivo, assim. Então acho que ela tem um futuro bem grande. Fora isso, na parte do masculino eu vejo o Isaac. O Isaac participou da Copa do Mundo, está torcendo aí por uma vaga também no individual. Eu vejo nele também um potencial muito grande. Mas fora isso, acho que no Rio ainda não, porque a gente não tem instalação, né? Mas em Brasília está sendo feito um trabalho bem bacana, onde eles têm uma estrutura bem legal. Eu acho que tem muita coisa para crescer e a gente pode ter surpresa boa no futuro. Para fechar, eu faço sempre essa pergunta para todos os atletas que eu converso. O que você enxerga para o Rio, não só para o Rio como para o Brasil, o que as Olimpíadas podem deixar de legado, tanto para novas promessas quanto para a sociedade de um modo geral? Você que já participou de algumas, você sabe como é que é esse momento transformador tanto para a cidade quanto para vocês. O que você acha que pode ficar para o Rio e para o Brasil? Eu acho que a gente espera que se concretize logo nessas obras de transporte, que eu acho que é o que mais tira o sossego do trabalhador brasileiro, porque muita gente demora mais tempo para se deslocar, indo e vindo do trabalho. E muitas vezes a parte mais cansativa não é o trabalho em si, sim o desgaste, o desgaste e o estresse que o transporte dá pra gente, né? Então acho que o legado mais importante, eu acho que seria para a saúde de todo mundo o transporte. A gente realmente espera que dê certo. Agora na parte esportiva, eu temo um pouco para que aconteça alguma coisa parecida com a Grécia, que todas as instalações foram finalizadas em cima da hora e foi tudo abandonado por causa da manutenção, porque são obras grandiosas e não é uma manutenção qualquer, né, que serve para uma obra dessa. Então eu não sei se de repente o governo, o estado, eu não sei quem vai tomar conta, mas eu realmente torço para que alguém com muito amor pelo esporte, pela saúde, né, das pessoas, assuma cada cantinho, cada centro, né, onde vai ser realizado as competições, para que a sociedade, o povo em geral, possa aproveitar. Juliana Veloso, muito obrigada pela sua participação aqui e pela sua vinda aqui aos estúdios da Bradesco Esportes FM Rio. Não só a gente, como todos os ouvintes, estamos torcendo muito por você nessa Olimpíada aqui dentro de casa. Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. Desculpa a minha voz aí, galera. Cidade do Esporte. Vamos todos cantar. E o hino já denuncia, vamos falar da equipe do Vasco da Gama com Ranieri Borges, @Raniarte, muito empolgada aqui nos estúdios da Bradesco Esportes FM. Como é que andam as coisas pelo Vascão, que treinou pela manhã? E não teremos Luan e Andrezinho, Rani? Isso mesmo, sem Luan e Andrezinho no time titular, o técnico Jorginho já disse que eles não devem enfrentar o Bom Sucesso. A provável escalação do Vasco, já adiantando para o torcedor cruzmaltino, é a seguinte: Martin Silva no gol, Madison
na lateral direita, a dupla de zaga. Aí fica na dúvida. Acredito que Jomar e Rodrigo e Júlio César na esquerda. No meio de campo, Marcelo Matos, Júlio dos Santos e Nenê. No ataque, Éder Luiz, Jorge Henrique e Thales. Lembrando que o Riascos está contundido em estiramento grau 1 na coxa. Fica de fora dessa partida, realizando ainda tratamento médico. Agora, outras informações importantes a respeito das renovações de contrato. Ontem tivemos a renovação de contrato do goleiro Martin Silva até o fim de 2019. Hoje Ele o que vai completar 100 jogos, né? vai completar 100 jogos nessa partida com a camisa do Vasco da Gama e deve superar também o Carlos Germano em número de jogos, né, com a camisa do Vasco. Deve ser o goleiro que mais vai atuar com a camisa do Cruz Maltino, caso cumpra o contrato até o final, até 2019. Hoje tivemos também a confirmação da extensão do contrato do Júlio César e até o fim do Campeonato Carioca, vai agora até o final de 2017. Acredito que isso aconteça também com o Andrezinho. Essa questão ainda está sendo conversada com a diretoria entre a diretoria do Vasco da Gama, mas deve acontecer, e possivelmente também com o Diguinho, mas tudo depende do retorno dele aos gramados. Fez trabalho de prevenção de lesão durante a pré-temporada e o início do Campeonato Carioca, já está à disposição do técnico Jorginho, dependendo do seu rendimento, também quem sabe pode ter o contrato prorrogado, Juan. O Andrezinho, que inclusive está muito empolgado com vestir a camisa do Vasco, né? Inclusive falou comigo, o representante dele, certa vez, que ele está querendo continuar em São Januário. Cidade do Esporte. E vamos seguir falando de futebol agora da Seleção Olímpica. A convocação foi divulgada pelo treinador da Seleção Olímpica e quem chega com mais informações é Cristiano Pinho. Nesta manhã, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a lista dos 22 convocados por Dunga, Andrei Lopes e o técnico da Seleção Sub-23, Rogério Micali. Os atletas participarão dos amistosos de março da Seleção Olímpica e já se apresentam no dia 20 em Vitória, no Espírito Santo, onde enfrentam no dia 24 em Cariacica, a Nigéria, e no dia 27 enfrentam em Maceió, a África do Sul. Os goleiros chamados foram Ederson, do Benfica, de Portugal, e Matheus Vidotto, do Corinthians. Os zagueiros Dória, do Granada da Espanha, Rodrigo Eli, do Milan da Itália, Wallace, do Mônaco da França e Rodrigo Caio, do São Paulo. Os laterais, Fabinho, do Mônaco da França, Zeca, jogador do Santos, Wendel, do Bayer Leverkusen da Alemanha e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Os meias, Rodrigo Dourado, do Internacional, Thiago Maia, do Santos, Matheus Salles, do Palmeiras, a novidade, Rafinha Alcântara, do Barcelona da Espanha, que se recuperou de uma grave lesão no joelho que deixou fora dos gramados durante um bom período no ano passado, ainda com a presença de Andreas Pereira, do Manchester United da Inglaterra, e de Felipe Anderson, da Lazio da Itália. Os atacantes convocados foram Gabriel Jesus, do Palmeiras, Alisson, do Cruzeiro, Malcom, ex-Corinthians, que hoje está no Bordeaux da França, Gabriel, o Gabigol, do Santos, Luciano, do Corinthians e Luan, do Grêmio. Assim como na convocação para a seleção principal, não tivemos nenhum representante do Rio de Janeiro. Cristiano Pinho para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Cristiano Pinho falando aqui na Bradesco Esportes FM sobre a Seleção Olímpica. Gostei bastante de alguns nomes, principalmente Matheus Salles, a grata revelação do Palmeiras no final da última temporada. O Andreas Pereira, e o ataque está fortíssimo, né? Se mantiverem a linha para a sequência da carreira, teremos um bom Brasil para as próximas Copas do Mundo. E o Hino denuncia que vamos falar de Fluminense. Quem chega é o Arthur Boa. Hoje que é dia de festa nas Laranjeiras, né? Teremos a apresentação do uniforme da Dryworld e o Arthur chega com informações pra gente aqui na Rádio Seu Esporte. E o Fluminense vai apresentar hoje à noite a sua nova linha de uniformes. Acaba hoje também a era Adidas à frente do Fluminense e hoje à noite já começa a era da empresa canadense Dryworld, que além do Fluminense está patrocinando também a equipe do Atlético Mineiro. No caso do clube de Minas Gerais, essa linha de uniformes já aconteceu e no Fluminense acontecerá hoje à noite. Algumas celebridades, jogadores do atual elenco do Fluminense e também alguns ídolos da equipe tricolor estarão presentes no evento que será sediado nas Laranjeiras, no Salão Nobre da sede do Fluminense, a partir das 7 horas da noite. Cidade do Esporte. Inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, o Engenhão passa por obras novamente
para se adaptar aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão disputados em agosto no Rio de Janeiro. O esqueleto das arquibancadas provisórias está avançado e já é possível de ser notado das ruas que cercam o estádio, rebatizado recentemente com o nome de Nilton Santos, ídolo botafoguense. A pista de atletismo da marca italiana Mondo também está sendo colocada pelos funcionários no estádio. O custo previsto para a obra é de 52 milhões de reais. Cercado de polêmicas desde a sua construção e agora motivo de ação milionária entre o primeiro e o segundo consórcio de construtores, o Engenhão passa por reforma de vários setores que sofriam por falta de manutenção. Durante as obras de reforço estrutural, caminhões e andaimes danificaram ainda mais a pista colocada para a inauguração há quase 10 anos. As obras ainda devem durar mais 2 meses. O evento teste do estádio está previsto para maio. Além da arquibancada provisória nos setores norte e sul, o Engenhão também vai ganhar temporariamente um degrau a mais nos lados leste e oeste do estádio. O recuo que existia para deficientes físicos de assistirem às partidas será deslocado. Além da troca da pista de atletismo, o Engenhão terá a implantação de rede de média tensão, instalação do novo sistema de som, infraestrutura para cabeamento de telecomunicações, aumento do número de câmeras de segurança, adaptação de rampa externa, aumento do número de projetores e melhorias na iluminação da pista. Cidade do Esporte. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Chegou a hora de destacarmos o glorioso Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Thier Leal chega com muitas informações sobre o glorioso. Alô, Bruna, Juan, pessoal ligado aqui na segunda edição da Cidade do Esporte. Botafogo realizou pela manhã o penúltimo treinamento antes da partida de domingo contra o Boa Vista no estádio de São Januário. Jogo esse que não é tão importante para o Botafogo em termos de classificação, já que o Alvinegro já está classificado para a Taça Guanabara. Com isso, o técnico Ricardo Gomes vai promover algumas mudanças na equipe titular do Botafogo neste compromisso de domingo. O comandante alvinegro confirmou as entradas na equipe titular de Neilton e Salgueiro, sem revelar ainda os outros 9 jogadores que irão começar a partida diante do Boa Vista. Sim, os dois começam. Eu vou dar o restante da escalação, mas eles começam a partida. O Neilton passou um tempo de evento médico, voltou 20 dias, então fez 3 jogos meio tempo, quase isso. Salgueiro chegou um pouco mais tarde, mas são peças importantes. Vou aproveitar. Para este compromisso pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, o técnico Ricardo Gomes conta com alguns desfalques. O lateral direito Luiz Ricardo, que segue sentindo dores musculares, e o volante Bruno Silva, que ainda não se recuperou de uma entorse no tornozelo direito. Ayrton, suspenso pelo 3º cartão amarelo sofrido diante do Vasco no último domingo, também está fora. Para a vaga deste jogador, técnico Ricardo Gomes citou 2 atletas que brigam por esta posição. Nós temos aí jogadores jovens, Fernandes, Gerson, que podem executar de uma forma diferente, mas para manter o bom equilíbrio defensivo. Aí, portanto, este o técnico Ricardo Gomes, que elogiou bastante o atacante Ribamar, de 18 anos, que renovou o seu contrato com o Botafogo até o ano de 2018, classificando o jogador como bastante forte, que tem muita potência e um jogador também bastante maduro. Para o jogo diante do Boa Vista no domingo, os ingressos já estão sendo vendidos com preços variando entre R$15 e R$60. Tá falado, galera? Tá falado, Thier Leal com o Botafogo. Vamos aproveitar, temos um convidado na linha para conversar com a gente, um garoto que já tem 5 gols na equipe de júnior do Botafogo, artilheiro do time, o Lucas Campos. Lucas, queria que você falasse, né, o que você tá vendo esse ano de 2016 da equipe do Botafogo, você que é artilheiro do time de júnior. Com certeza, eu fico feliz de ter esse nome do Botafogo se apresentando. Fico feliz e que 2016 seja só vitória, começando por esse campeonato carioca e vai começar sendo tudo para a nossa equipe. Agora, o que você tem achado dessa equipe de júnior do Botafogo? Como é que vocês veem? Até onde vocês podem chegar nesse campeonato? Dá para buscar o título da competição? Com certeza, a gente está trabalhando para isso, estamos treinando forte e estamos bastante focados, com certeza, para conseguir a classificação e buscar a vitória e ser campeão.
Agora, me fala um pouquinho das suas características de jogo. Você é um cara que gosta de ir pra cima, é um centroavante de área. Como é que você ajuda essa equipe do Botafogo? Eu ajudo o que o treinador fala. O treinador fala pra gente partir pra cima e é o jogo que eu gosto de fazer também. E buscar a baliza dos caras e fazer o gol, com certeza. Agora, como é que você chegou nesse time do Botafogo? Já tá na equipe há muito tempo, no clube, tá completamente adaptado ao time do Botafogo em si, a história que tem de bons jogadores? Com certeza, eu tô me adaptando aos poucos. Eu cheguei aqui em 2014 e sempre dando o melhor. E consegui, vendo o que o treinador tá falando e conseguir alcançar esse objetivo. Agora, chegou em 2014, veio de que time? Como é que começou sua trajetória no futebol? Minha trajetória veio que eu jogava em projeto, eu nunca passei em time grande não. E comecei a jogar no projeto, só que um treinador gostou de mim e me trouxe para fazer um teste aqui em Botafogo. Aí eu passei no teste e cheguei até onde eu estou chegando agora, com certeza, em nome de Jesus. Agora, você passou num teste depois de jogar no projeto. Como é que foi a tua reação quando você soube que a resposta era sim, você iria jogar no Botafogo? Pô, minha felicidade foi enorme, foi uma experiência enorme, né? Jogar num time grande, representando o Botafogo, fico muito feliz. Agora, a diretoria tem acompanhado a sua evolução, tem falado com você, o técnico te fala o que você tem que melhorar, como é que você está indo bem. Há esse tipo de acompanhamento na base do Botafogo? Sim, tem isso sim. Eles sempre falam, né, o que a gente pode melhorar. E durante o treinamento eles vão falando o que a gente pode fazer de melhor. E assim vai conseguindo, entendeu? Agora, o Botafogo tem dado muito espaço para garotada também na equipe profissional, né? Inclusive, temos o garoto Ribamar, que subiu, que teve essa oportunidade. Indo bem, dá para pensar em profissional ainda nessa temporada? Você acha que uma boa campanha no Júnior pode te dar essa oportunidade, talvez o seu sonho? Meu sonho, com certeza. Eles estão dando muita oportunidade. E a cada oportunidade que eles estão dando, tem que aproveitar. Eu fico feliz pelo Ribamar, aproveitou na Copa São Paulo e agora eu tô correndo atrás disso no Carioca. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Agora, você tem quantos anos, o Lucas? Tem mais algum ano de júnior ou ainda tem que ir pro profissional já nessa temporada, vai estourar a idade? Como é que você tá? Normalmente o Botafogo trabalha com jogadores novos, né? Aham, sim. No segundo ano de juniores, eu tenho 18 anos. Aí tem esse ano e tem o próximo ano, que é 2017. Agora, o Lucas, além do Carioca, vocês vão disputar mais quais competições esse ano? Esse ano tem o Carioca que está disputando, vai ter o Brasileiro, a Copa do Brasil, o APG, e eu acho que tem o Brasileiro no final do ano também. Tá certo, o Lucas Campos, atacante do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte, você que tem se destacado no Júnior. E para finalizar, né, já te agradecendo, queria te perguntar, né, o que a torcida pode esperar do Lucas Campos, tanto no Júnior quando tiver uma oportunidade, se ela vier? Esperar de mim que eu sempre tô aqui para ajudar o Botafogo da melhor forma, me dedicando, me esforçando para conquistar meu espaço e aproveitar cada oportunidade. Valeu, tamo junto. Outros esportes tua. Esse é o Lucas Campos, jogador da equipe do Botafogo. Brasil de nossa gente. Cidade do Esporte. E seguimos com informações da Stock Car. Quem chega é James Azevedo. Na Stock Car, a categoria abre a temporada neste final de semana em Curitiba, no Paraná, para a corrida de duplas. Após o escândalo de manipulação de resultados divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nesta semana, em que pilotos como Kaká Bueno e Thiago Camilo teriam sido prejudicados ao longo dos últimos anos, conforme mostram denúncias de conversas entre comissários, todos procuram se concentrar para a disputa, que teve nos treinos desta quinta-feira a dupla Diego Nunes e Danilo Dirani com o primeiro tempo. Nesta sexta-feira continuam os treinamentos. Já no sábado acontece a classificação e no domingo a corrida. Vale lembrar que o Autódromo de Curitiba vai encerrar as atividades de forma oficial após o mês de junho deste ano.
James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse o James Azevedo e assim finalizamos mais um Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Contei com a companhia do Gabriel Esquerdo aqui na bancada de informações e a Bruna Vitória ficou com a pantufinha, né, e botou um chinelo e não veio para a segunda edição. Fique agora com o Mundo dos Esportes. Cidade do Esporte.